E aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste fim de semana começou a Copa do Mundo Sub-17, realizada aqui no Brasil, jogos em Cariacica e no Gama, no Distrito Federal, e em Goiânia. O Brasil estreou com vitória de 4-1 sobre o Canadá, e por jogar em casa o Brasil é um dos candidatos principais ao título, apesar de não ter conquistado a vaga para o torneio. O torneio estava previsto para ser realizado no Peru. O Brasil não chegou à fase final do Sul-Americano da categoria, então não conseguiu a vaga. Só que como o Peru não pôde realizar o torneio, o Brasil se apresentou como opção. Foi presenteado com o torneio e também conseguiu a vaga para a competição. Mas aí é uma questão assim, esse torneio é muito importante para a CBF por dois motivos. Um, óbvio, o Brasil é sede do torneio, então a CBF quer mostrar para a FIFA que o Brasil é um bom lugar para receber torneios, considerando que o Brasil recebeu a Copa América esse ano, recebeu a Copa do Mundo em 2014 e quer receber o Mundial Sub-20 em 2021. Então a CBF está querendo colocar o Brasil mais ali no roteiro dos países que recebem esses eventos internacionais. O que nisso até acho interessante, porque a Copa do Mundo é um pouco demais, exigiu uma quantidade de obras e que a gente viu o que aconteceu. Mas torneios menores, o Brasil tem totais condições de receber sem precisar gastar dinheiro, ou sem precisar gastar muito. Às vezes até um bom pretexto para dar uma ajeitadinha em alguns estádios, como o Bezerrão do Gama, a Serrinha, que vai ter reforma também, já estava tendo reformas, então até acelera um pouco o processo de melhorias da Serrinha, o estádio do Goiás. O estádio Olímpico de Goiânia já estava bom, então até um jeito de validar um pouco mais o que já estava acontecendo lá, e o Kleber Andrade de Cariacica. Então acho interessante para esses torneios como Copa América, Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, eventualmente Mundial de Clubes, trazer de volta para cá. São torneios que dá para o Brasil receber sem grandes problemas, então acho que a CBF está querendo mostrar aí que é uma boa sede. Mas a segunda questão é recolocar o Brasil no topo dos torneios de base, porque o Brasil nos últimos tempos perdeu muito espaço nos torneios de base. O Brasil era a grande força das competições de base no mundo. No Sub-20 ainda dividia muito com a Argentina até tinha mais títulos, a Argentina ficava um pezinho na frente do Brasil, mas é basicamente o Brasil e a Argentina que dividiam os principais títulos, com Portugal um pouquinho atrás. No Sub-17 o Brasil era a grande força, ainda o país com mais títulos, tudo, então o Brasil é a grande força da categoria. E o Brasil ainda conquistou a medalha de ouro olímpica, que era no Sub-23, onde ainda faltava um título. Então, o Brasil sempre foi uma seleção poderosa nessas competições, entrava nos torneios mundiais para conquistar o título, e isso não vem acontecendo nos últimos anos. O Brasil já não disputou o Mundial Sub-20 desse ano porque não conseguiu vaga pelo Sul-Americano Sub-20, e no Mundial Sub-17 ele também não tinha conquistado a vaga. Tudo bem que, assim, o Sul-Americano Sub-16 foi meio esquisito, um sorteio lá meio esquisito que botou Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, tudo no mesmo lado, do outro lado Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, mas tudo bem. Então o Brasil também não teve competência, era só chegar na última rodada, podia perder por 2-0 da Argentina, conseguiu perder por 3-0 e foi eliminado no saldo de gols. Mas o que está acontecendo com o Brasil? Porque assim, o clichê é falar, porque a base é usada como balcão de negócios, porque na base muitos dos treinadores da base são indicações políticas, não são os melhores profissionais disponíveis, porque na base o importante é formar o jogador, não é ganhar, o Brasil só pensa em ganhar, e daí o Brasil também na base às vezes não pega os jogadores mais talentosos, pega só o jogador grandalhão e tem aqueles preconceitos de Sinceramente, vamos deixar esses clichês de lado, porque no final das contas esses problemas sempre existiram e o Brasil ganhava. Mesmo assim, o Brasil com muitos desses problemas, o Brasil ganhou muito torneio da base e agora parou de ganhar. Esses problemas continuam, mas se a gente ficar só se apegando a eles, a gente vai deixar de ver outras coisas que estão acontecendo no processo, porque a gente está se apegando só no clichê, no chavão ali dos problemas, do estereótipo, dos problemas da base do Brasil, que existem, mas há outros também, e alguns são particulares dos últimos anos.
Acho que o primeiro, que acho que acaba causando mais danos ao Brasil, é que isso já acontecia antes, mas nunca aconteceu com tanta força como acontece hoje, de garotos até do sub-17. Antes era alguns do sub-20, agora quase todo mundo do sub-20 e alguns do sub-17 já são garotos que têm importância para os seus times, para os times profissionais, os times principais, e muitos já estão na Europa ou já estão negociando para ir para a Europa muito cedo, né? Não pode ir para a Europa com menos de 18 anos, mas alguns já estão na bica de ir para a Europa, e outros já, no caso do sub-20, muitos já estão na Europa. Qual que é o problema disso? O problema principal é os times muitas vezes não liberam o jogador. Então, por exemplo, agora no sub-17 o Brasil está sem o Renier, porque o Flamengo não liberou. Um caso que até ficou bastante falado, que o Flamengo queria o Renier só por um tempo, por causa da convocação do Gabigol para a seleção principal e sei lá o que. Daí de repente o Flamengo não quis mais liberar, não é obrigado a liberar também, tudo. Então, e é um direito do clube, não estou contestando a posição do clube. Estou falando que isso pensando apenas na seleção, isso causa um desfalque. E na seleção sub-20, então, o Vinícius Júnior estava fora, Rodrigo, deu um monte de jogador já que fica fora. A seleção sub-20, que disputou o Sul-Americano, ela tinha 9 desfalques, 9 jogadores que fizeram parte do processo de preparação. Aí vai no ano anterior ao torneio, disputaram os amistosos, foram convocados, então foi criando um conjunto em cima de alguns jogadores. 9 não estavam disponíveis para o Sul-Americano Sub-20. Então o Brasil acabou indo quase que com um time reserva e que não tinha nem treinado junto direito, porque o time que estava em toda a preparação já estava no exterior, e o clube europeu daí não tá nem se lixa. Não vai ficar liberando o Vinícius Júnior para jogar Sul-Americano Sub-20 em janeiro, né, no meio da temporada europeia. Então, isso já é um problema, né? E mesmo jogadores que atuam no Brasil, muitos já estão na sua seleção, no seu clube, no time principal dos seus clubes, e daí já estão também no regime de temporada do clube principal, e já com destaque. Então eles já estão com desgaste de temporada para jogar um Sul-Americano em janeiro, por exemplo. Eles estão em fim de temporada depois de uma temporada dura em que eles jogaram boa parte dos jogos do seu time. Então eles já estão desgastados, ou então eles tiveram que antecipar retorno de férias, ou tiveram que não fazer pré-temporada direito. Então eles também não chegam no momento ideal para disputar o torneio. Isso acontece em toda a América do Sul? Acontece, mas no Brasil e na Argentina isso é muito mais forte do que, por exemplo, no Equador, na Colômbia, no Uruguai. Tanto é que o Equador e a Colômbia, por exemplo, despontaram recentemente como dois países que têm conseguido bons resultados nesses torneios de base na América do Sul, resultados melhores do que eles vinham conseguindo. Enquanto o Brasil e a Argentina também caíram bastante. A Argentina, que também era a superpotência do Sub-20, por exemplo, agora tem tido vários problemas, né? Então essa é uma das questões. Outra questão é que o futebol de hoje mudou, e alguns dos problemas da CBF na forma de lidar com a base continuaram existindo, mas antes a qualidade técnica dos jogadores mascarava. Hoje não mascara mais. Então essa troca de técnico, troca de comando. Então tinha todo um projeto que vinha com o Galo, depois assume o Edu, assume a coordenação da seleção, incluindo a coordenação da base. Daí sai o Rogério Micali, e daí fica lá com outros profissionais, e daí saem os profissionais, porque daí depois da Copa do Mundo o Tite e o Edu perdem força, e entra o Branco para comandar isso, e o Branco contrata os seus profissionais. Fica aquela bagunça. Sempre aconteceu isso, mas dava para contornar. Os jogadores eram bons o suficiente, tinham um talento para, no futebol, nas características de futebol de base, eles conseguiram os resultados, porque o futebol de base em geral não tem tanto apuramento coletivo, não tem tanto desenvolvimento tático, e muitas vezes questões como força física e talento individual muitas vezes resolvem as questões, porque o desnível dos times é um pouco maior.
Agora não, o futebol de hoje mudou, né? O jogo coletivo se tornou muito mais importante, e mesmo na base, né? E projetos de base que tem uma unidade mais longa conseguem desenvolver times que têm um futebol um pouco melhor, mais competitivo no coletivo. E daí a gente vê países, como eu falei, Equador, Colômbia, que tem um trabalho de base mais estável, que perde menos jogadores para a Europa, que fica menos no troca-troca de treinador, tudo, que vão conseguindo desenvolver esses jogadores, né? E daí quando chega um time fica mais organizado, e o talento a individualidade do Rodrigo, ou do Thales Magno, sei lá mais quem, acaba tendo menos peso, ou não é toda hora que ela resolve. Alguns jogos resolve, alguns jogos não resolve, porque o time fica uma bagunça coletiva. O futebol de 10, 15 anos atrás permitia mais isso, né? Agora não, agora a movimentação é muito mais complexa, a troca de passes, tudo isso mudou. Então acho que esse fator também é importante, que o futebol mudou. E daí ele faz com que alguns dos problemas que antes existiam, mas eram contornados, não são mais contornados, né? E ficam até mais graves, ainda mais se o futebol de hoje permite que você resolva menos os problemas com o talento individual. E no caso do Brasil, o talento individual que resolveria o problema está no Real Madrid, está no Barcelona, está na base de sei lá onde, né? Então isso acaba sendo um outro problema. Então, para o Brasil, agora o curioso, eu até conversei antes de gravar esse vídeo, eu falei com conhecidos que trabalham em categoria de base, até para trocar uma ideia ali, né? Alguma luz, falei o que eu estava achando, eles comentaram em cima disso tudo. E uma observação interessante é que, e é verdade, é que nos últimos anos a seleção brasileira, ela até reflete melhor o trabalho que foi feito na base. Se pegar a seleção brasileira nos últimos anos, muitos dos jogadores chegaram a atuar na seleção de base, na seleção sub-20, na seleção sub-17. Pode parecer meio óbvio, mas se a gente pegar a seleção dos anos 90, isso não acontecia. A seleção que foi campeão do mundo sub-20 de 93 só tinha o Dida, que virou um jogador de seleção brasileira, né? Todos os outros jogadores acabaram não explodindo. O capitão daquela seleção era o Marcelinho Paulista, que era um ponta que depois virou volante no Corinthians e acabou tendo uma carreira ok. E talvez o maior marca dele no futebol, além de ter sido capitão da seleção sub-20, é que é por causa dele, o Marcelinho do Corinthians, que o Marcelinho do Flamengo, quando chegou ao Corinthians, virou Marcelinho Carioca, um virou Marcelinho Paulista, um Marcelinho Carioca, porque tinham dois Marcelinhos. Fora isso, o Marcelinho Paulista, imagino que quem é mais novo está vendo esse vídeo nem vai saber quem foi, né? O Adriano Gerlin, que surgiu no Guarani como o novo Neto, porque ele era muito habilidoso, muito talentoso, cobrador de falta. Neto, o craque Neto da Band. E também acabou não explodindo. A dupla Ian e Gian, dupla do Vasco, também de jogadores muito talentosos, também não explodiu, né? Então era uma seleção que não explodiu. Mesmo a seleção de 85, de 83, também teve alguns jogadores que explodiram tudo, mas não era uma coisa tão frequente. Então nisso a seleção até tem usado jogadores que no final das contas explodem, mas não tem conseguido aproveitar tão bem enquanto eles são base, e não tem conseguido resultados, mas no final das contas ajuda a lançar. Então acho que a seleção, o Brasil precisa dar um jeito, né, nesse trabalho de base, se organizar. A CBF é uma bagunça. A CBF sempre usou a base como cargo político, e quando não usou, acabou não usando muito bem, ou então mudou de ideia assim que sentiu uma pressão política vindo, né? Mas não é só isso, tem outros fatores que são considerados, e a CBF precisa aprender a lidar com eles. Por exemplo, o jogador que vai para a Europa muito cedo e fazer um trabalho de longo prazo, mas que imagine que alguns desses jogadores que você está trabalhando talvez vão para a Europa no meio do processo e você não possa contar com ele na competição principal, né? Então você fica fazendo um monte de amistoso do time sub-20 com um monte de jogador, só que é um amistoso preparatório para o Sul-Americano, para o Mundial, só que quando esse Sul-Americano, esse Mundial chega, esse jogador já não pode mais jogar, daí você jogou fora o tempo. Então você tem que também fazer um pouco, imaginar que alguns jogadores possam sair, então não ficar tanto insistindo no grupo, no trabalho com eles, revezar um pouco, fazer um trabalho com um grupo mais amplo, considerando que vai ter uma margem de erro ali, uma margem de jogadores que vão para a Europa. Tá bom? Mas é isso, então, se vocês concordam ou discordam, joinha, escreva nos comentários aqui embaixo, se inscreva no canal se gostaram, clique no sininho para receber as notificações, tá bom? Um abraço e até mais.